A graça e a paz de Cristo. Vou fazer alguns vídeos, recebendo uma sugestão da rede social sobre a fé. Esse importante ponto na vida do cristão, que é verificar acerca da sua fé. Iniciando falando sobre a fé, eu destacaria que a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades. As adversidades virão? Sim. As lutas virão? Sim. Mas com a fé no Senhor, com a fé em Cristo, com a força do Espírito Santo, nossas lutas serão mais leves, nossas lutas serão mais fáceis de se passar. Sabemos que lutas são dia a dia do cristão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E segundo a palavra de Deus, o que é a fé? Muitos conhecem. Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então a fé é crer muitas vezes no impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Talvez você esteja vivendo algo que você pense que é impossível, mas para o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, tudo é possível. E ele diz: tudo é possível ao que crê. Aquele que crê tem fé. E como nós obtemos a fé? Paulo nos deu um caminho para obtermos a fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, você quer aumentar a sua fé, você quer crescer na fé, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus. É muito claro isso. A oração e a palavra de Deus, podemos compará-las às duas asas para um pássaro. As duas são de suma importância para o cristão. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir boas mensagens, ouvir a sã doutrina. Não ouvir apenas prosperidade, não ouvir apenas aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E qual o tamanho da fé? Lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, diz assim: e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. O grão de mostarda, como nós sabemos, é um grão muito pequeno, muito pequeninho. Porém, quando ele vai crescendo, ele se torna numa árvore muito frondosa, que a força de elefantes não pode puxá-lo. Então, o grão de mostarda, ele nos ensina isso. É pequeno, mas ele vai crescendo, vai ficando frondoso. É assim que precisa ser a nossa fé. Precisamos confiar em Deus. O salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. E o último ponto nessa primeira parte
O inimigo tenta abalar a nossa fé. O diabo, nosso adversário, ele tenta abalar a nossa fé, nos fazendo duvidar. E a palavra de Deus diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E o que o Paulo nos ensinou na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno, ele nos distrai, ele tenta abalar a nossa fé, ele tenta nos fazer duvidar, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor Jesus já venceu o inimigo lá na cruz e, portanto, somos mais que vencedores por meio de Jesus. Cristo que venceu o mal, venceu a morte e venceu o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Em nome de Jesus.